Deus é Senhor de todas as coisas. Amém? Jesus é o Senhor do sábado. Isso é descrito em Mateus 12, de 1 a 8, que diz: porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não eram lícito comer, nem a ele, nem ao que com eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vos soubeis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenados inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então aqui nós percebemos, né, que ele não quer revogar a lei, mas ele traz um conhecimento, né, algo racional. E interessante, qual é maior, a Bíblia ou Deus? A Bíblia é um relato, né? Acreditamos que a revelação, né, através de Deus para o homem. Mas quem é maior? A lei ou Deus? Deus criou todas as coisas. Inclusive, às vezes eu vejo pessoas tipo: e o Senhor se arrependeu, a Bíblia está se contradizendo. Você tem que entender que quando você faz essas referências, você humaniza Deus, né? E Deus, ele criou todas as coisas, até esse sentimento de culpa, mal, bom. Todas as coisas foram criadas por ele. Então você não pode usar o que ele criou para aprisioná-lo, né? Apequená-lo, né? Então aqui está bem sucinto. Quando você guarda por referir-se a ele, por ter ali uma significância, né, do respeito e de quão você sabe que ele criou todas as coisas. Você guarda o sábado. Mas você não precisa de fazer isso às cegas. Uma pessoa que trabalha no shopping, que tem que trabalhar no sábado, não tem problema nenhum, né? Como ele mesmo disse, né, fazemos um culto racional ao Senhor. Então, essa ideia, né, de tudo é para você não ter outra coisa acima de Deus. Então, quando você tira o sábado, né, era como se você falasse: olha, eu trabalho, eu preciso do meu sustento, mas eu preciso mais de Deus, e Ele criou todas as coisas. Então eu vou santificar um dia, né, em homenagem a Ele. Mas, se isso não for possível, né, se o seu trabalho não lhe permitir, não há problema algum. O homem da mão ressequida, né, é descrevido aqui em Mateus 12, de 9 a 14, que diz que, tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha as mãos ressequidas. E ele então, com o intuito de acusá-los, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Porque os fariseus, eles são assim, eles ficam ali para pegar um deslize, né? Para pegarem alguma falha. Então, eles, em vez de ter, né, no coração o amor de Cristo e praticar e não olhar para o lado, não, eles ficam tentando, né, provar que eles estão seguindo, e quem não segue não é igual a ele, né? É uma comparação, isso não é legal. E aí eles perguntaram, né, se era lícito curar no sábado. Ao que lhe respondeu, né,
Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado estar a cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Como diz Tertuliano, né? Não existe maior prisão do que as nossas próprias convicções. Então, quando nós temos as convicções cegas, nós procuramos tudo para nos cercar de que nós estamos corretos. E às vezes nós nos enganamos, né? Porque nós vemos as coisas muito turvas. E quando você tem Jesus dentro de você, quando você procura realmente ser cristão, as coisas ficam mais claras, né? Mais fáceis, o fardo fica mais leve. Às vezes vai ter momentos difíceis, porque você vai contra uma forma de pensar, às vezes equivocada, né? Mas atente-se sempre para Cristo. Aqui agora nós temos em Mateus 12, de 15 a 21, né, que Jesus se retira. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolheu, o meu amado, em quem a minha alma compraz. Ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juiz. E no seu nome esperarão os gentios. Então, você vê que ele vem de uma forma bem sucinta, como devemos proceder, né? Sem gritos, sem buscar por destaques, né? Simplesmente fazendo o que se deve. E nós temos agora, referência aqui à cura de um endemoniado, né? Cego e mudo, e a blasfêmia dos fariseus, e Jesus se defendendo. Em Mateus 12, de 22 a 32, diz que então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: este não expele demônios senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Contra si mesmo não subsistirá o seu reino. E se eu expulso demônio por Belzebu, por que os expulsavam vossos filhos? Pelo que, né, os expulsavam os filhos? Por isso eles mesmos serão o vosso juízo. Então ele diz, né, que se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe isso perdoado, mas não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir, se falar contra o Espírito Santo. Então é interessante percebermos, né, que ao proferir, né, algo da nossa boca, temos que tomar muito cuidado, principalmente quanto ao julgamento, porque nós nunca sabemos. Então nós deixamos que seja, né, detectado
ou melhor, que possa ser revelado, né, através da palavra que vem aqui agora em Mateus 12, de 33 a 37, que diz respeito a árvores e seus frutos, né? Quanto à árvore e seus frutos, diz em Mateus 12, de 33 a 37, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, a melhor forma de conhecer, né, a árvore é pelo seu fruto. Então, é só vermos, né, se os nossos irmãos dão bons frutos, né, produz bons frutos. E aí ele diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que cheio está o coração. O homem bom tira do tesouro coisa bom. Ou melhor, coisas boas, né? Mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela também darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será também condenado. E ainda ele se refere ao sinal de Jonas, né? Em Mateus 12, de 38 a 42, que diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de profeta Jonas. Aí ele continua: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas, no caso Jesus, né? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Então aqui ele mostra, né, que ele, mesmo fazendo todos os prodígios, mesmo sendo o Senhor, né, Filho do Deus Pai, eles não o reconhecem. E isso acontece quando o coração está duro, quando a sua visão está turva, você não consegue enxergar as coisas claramente. Às vezes as coisas são fáceis de perceber, né? Pelos frutos você vê que são frutos bons, mas você não quer enxergar. E aí você se perde dentro de você mesmo. E é muito fácil o homem se perder. Eu falo que sem Deus, nem um minuto você consegue fazer nada, né, sem a ajuda dele. E nem falar nada que tire proveito se do céu não te for dado, né? Se por você mesmo você achar que você dá conta. Não dá. Agora as estratégias de Satanás, né, em Mateus 12, de 43 a 45, é descrita. Diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra-a vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E aí, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Por fim, nós temos aqui a família de Jesus. É um texto interessante que diz que falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam
do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Sendo assim, ele enfatiza e, estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, mostrando as pessoas que ouviam, né? E ele continua enfatizando: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Segundo a teologia, né, e a história, ainda que foi concebido por Maria através do Espírito Santo, após isso ela teve, né, com José, mais 4 filhos. Poderiam ser considerados, né, irmãos de Jesus: Tiago, Judas, não Iscariote, né, José e Simão. Jesus é a única forma de domarmos, né, o mal que está dentro de nós. Glorificado seja o seu nome para todo sempre, nome sobre todos os nomes. E é interessante que Jesus, né, teve esses 4 irmãos por parte, né, dos pais, após tudo, né, que aconteceu. Após Maria ter concebido através do Espírito Santo, né? Porém, esses discípulos eram irmãos, né? Por parte dos pais, né? Aonde ele foi criado. Mas ele diz, né? Aquele que segue e obedece as minhas palavras são, né, meus irmãos. Todos nós, né, que professamos Jesus como nosso Salvador, somos irmão em Cristo. Irmão no amor de Cristo. Não no medo, nem no ódio, nem no medo do que pode nos acontecer, nem pregando o ódio, mas sempre pregando o amor de Cristo. É a única coisa que faz com que o ser humano aproxime-se da verdade. E aí, daí para frente, é um mover, é um trabalho de Deus e do Espírito Santo com cada ser. É um processo lento, né? E um processo, um mistério entre Deus e cada um. Não tentamos fazer nós o trabalho que só Ele pode fazer, que Ele tem capacidade para fazer, que nós não temos. Amém?